Começa mais um Triuí Cast, esse podcast que fala sobre marketing, empreendedorismo e tantos outros assuntos ligados à tecnologia para vocês. E hoje a gente tem um tema aqui mega especial, que é liderança e Gestão. Gestão, exatamente. Gestão. Então estamos aqui com o Ricardo, nosso CEO maravilhoso. Obrigado. Papai do ano. Obrigado, gente. Obrigado. E a nossa gerente de atendimento maravilhosa, Sabrina Benatti. E aí, galera? Ah, eu errei, gente. Desculpa aí. Era esse aqui. E temos uma convidada, estamos muito felizes de ter uma convidada que não está presente fisicamente aqui, a tecnologia fazendo com que a gente esteja em muitos lugares. E a gente está onde com a Samantha? De onde você fala, Samantha? São Luís, Maranhão. São Luís, Maranhão, gente. Olha que coisa legal. Samantha Gomes. A gente convidou ela porque ela é especialista dentro da área de recrutamento, né? Então, se apresenta pra gente, Samantha. Olá, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Ana, Ricardo, Sabrina. Eu sou a Samantha Gomes, pessoal. Eu sou a responsável aqui pela consultoria Craving Seekers, profissional aqui de RH que trabalha há mais de 12 anos, não somente com recrutamento e seleção, mas principalmente com desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de pessoas. Atualmente, doutoranda em desenvolvimento de empresas, lideranças e gestão empresarial como um todo. Vim aqui para fazer parte desse momento delicioso aqui junto com a Triuí. Eu acredito que vai ser um podcast muito gostoso. A gente ainda vai tirar muitos frutos dessa conversa. Veio para abrilhantar nosso podcast. Arrasou. Legal, Samantha. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado aí por a sua participação especial conosco, tá? E a gente sempre fala aqui muito de marketing, de vendas, de negócios. E a gente não falou sobre esse tema, né? Que para sua empresa vender mais, para sua empresa entregar mais, para sua empresa continuar, né, na liderança ou para conquistar a liderança, tem uma parte super importante que são as pessoas, né? É muito comum quando a gente vai, eu boto assim, empresa na internet, né? E você vê aquelas engrenagens, né? Aquelas ferramentinhas, né? Parece que as empresas são movidas apenas por engrenagem, né? Não, né? Tem as pessoas que são uma parte fundamental para a empresa se desenvolver. E esse é o tema de hoje, né, Samantha? Para a gente falar sobre liderança e gestão. E nada melhor do que você aqui para essa conversa, né? E a gente tem algumas perguntas, alguns tópicos para a gente dividir aqui com você. Quer puxar, Sabrina, o primeiro tópico? Posso, claro. Bom, gente, primeiramente, como a gente sempre está falando para o empreendedor, para o empresário, para o gestor em geral, a gente queria falar um pouco, Samantha, sobre a importância da boa contratação, como isso também é um fator crucial para gerar resultados. Como que você tem assim, lidado com isso, com essas questões dos próprios líderes, sobre como eu estou fazendo uma boa escolha de um candidato e trazendo um bom funcionário? Ótimo. Essa é uma das perguntas que eu acho cruciais aí para que a gente entenda qual que é o impacto de uma má contratação. Acho que a gente pode responder ela através dessa pergunta. Só para a gente ter uma noção, segundo a Deloitte, que é uma das especialistas aí em pesquisas na área organizacional, o turnover anual de uma má contratação pode custar até 2 vezes o salário anual daquele que você não trouxer. Se a gente fosse falar dos custos gerais para uma empresa, o processo de contratação errôneo, ele pode gerar até 15 vezes o salário daquela pessoa que você contratou. Se você contratar ela corretamente e contratar uma mesma pessoa, uma outra pessoa para o mesmo cargo, pode custar até 15 vezes mais do que uma contratação correta. Caramba. Então, é só para a gente ter uma noção do impacto que tem, inclusive sobre a própria reputação da empresa. Claro. Uma má contratação, ela gera um impacto de até 20%. Se a gente fosse falar aí de fixo significa, né, para os lucros reais de uma empresa. Então, é como se eu pegasse o salário anual dos funcionários que foram contratados de maneira errônea e multiplicasse por 20%. Esse é o impacto sobre a reputação. E aí a gente está falando de mais de uma pesquisa de mercado, uma delas da Compra, que é uma instituição que faz pesquisas especificamente sobre reputação de empresas. Então, quando eu penso
na importância de uma boa contratação, eu fico pensando no quanto que a gente perde com uma má contratação. E são valores bem expressivos, né? Então, assim, não é uma coisa, não um papinho do RH, né? É realmente um valor que vai sentir no bolso. E Samantha, onde você acha que tem assim o erro latente? Onde você acha que as pessoas realmente erram na hora que fazem uma contratação? Boa pergunta. Eu acho que o principal erro está em você não colocar o especialista sobre aquele assunto para resolver aquele problema. Então, é como eu contratar, eu costumo dizer que é como eu ter uma air fryer para ferver água. Ela sabe fazer, mas ela não é o melhor instrumento para eu ferver água. É muito melhor eu ter uma chaleira para poder ferver a água. Mas para uma batatinha frita, ela é muito boa. Uma delícia. Então, se eu tenho um líder, ou um head, um CEO fazendo o processo seletivo, é como eu ter uma air fryer, que é muito mais cara do que uma chaleira, para poder ferver a água. A probabilidade de ser efetiva pode, no chute, pode, mas o gasto é muito maior, inclusive de energia, né, desse CEO. Ele deveria estar gastando sua energia e atenção com outros pontos, que ele é muito melhor. E tem um ponto também que, assim, você falou da questão da perda, né, que a empresa tem. Sim. Mas tem um outro ponto também que é o quanto que a empresa deixa de produzir também, né, porque você acaba trazendo um profissional que não está tão qualificado assim, ele acaba não gerando o resultado que você espera, então você fica com aquela frente travada, você fica com aquela frente não funcionando na sua plenitude, né? Então tem um outro ponto que a empresa acaba perdendo, não na questão do salário, né? Do tipo, paguei um salário que não funcionou, mas o quanto que ela deixou de ganhar sem ter uma posição, sem ter um profissional ali ocupando a posição, né? Exato. E isso você tocou num ponto muito interessante, Ricardo, porque é um dado que aparece de maneira bem expressiva quando eu olho, por exemplo, para a diversidade. Então, se eu pego os estudos publicados pela McKinsey, que é uma renomada consultoria norte-americana, quando eu pego pessoas boas no lugar certo, elas têm a capacidade de gerar lucros efetivos, aí eu estou falando lucros líquidos, né? Muito mais do que uma pessoa que seria mediana. Ainda não estou nem falando de uma pessoa ruim, mas de uma pessoa mediana. E quando eu gero diversidade, essa potencialização de lucro ela é ainda maior. Então, o estudo da McKinsey de 2018, ele fala que uma empresa com diversidade de gênero em cargos executivos tem 21% mais chance de ter lucro acima da média que as empresas que têm pouca diversidade. Se eu penso na diversidade étnico-racial, por exemplo, esse percentual é ainda mais gritante, é 33%. Então, pensa 33% a mais de lucro acima da sua média. Se você produz X, você vai ter 33% a mais do que X, se você tem uma diversidade nos seus cargos executivos. E Samantha, esses dados, eles acontecem de fato porque é um acompanhamento das coisas do mundo, né? De tudo que está gerando no mundo. Então, se você tem dentro da sua empresa essa pluralidade que está conversando com o mundo, a chance de você conseguir levar isso em forma de comunicação para fora, né, é muito maior. Você está conectado de fato, né? Sai daquela questão do achismo para dados, né? Então, se você que nos ouve é um profissional que trabalha baseado em dados, né? Você tem números, seja de vendas, de resultado financeiro, tá aí um outro dado para você se basear também, né? E saber que, olha, tá acontecendo isso no mundo, né? E eu acho que isso não funciona, né? Então você sai do achismo para ir com base em dados verdadeiros, né? Em pesquisas mundiais, né? Sim. Exatamente. Agora eu achei muito, muito interessante isso que ela falou, né? Que você falou, Samantha. Essa comparação, né, da Air Fryer, que é muitas vezes o que as empresas menores tentam fazer. Tipo assim, não, eu vou me responsabilizar por uma contratação porque eu sei o que essa pessoa vai ter que fazer, eu sei como eu quero que ela se comporte. Então, eu consigo achar uma pessoa que se encaixe ali. Mas a real é que a gente fazendo isso, a gente está sendo essa Air Fryer que está tentando ferver a água. Mas, Samantha, você que é aí, né, que tem a consultoria, e isso é alcançável, isso é tangível para pequenas empresas? Sim, isso é extremamente alcançável.
E isso eu falo não somente pela atuação que a gente tem aqui dentro da Craving Seekers, né? Que nós temos propostas distintas para públicos de empresas diferentes, e não somente para públicos de empresas, mas para pequenos empresários, para pessoas que trabalham com freela, né? Mas porque hoje o mercado ele oferece prestações de serviço que consigam continuar retroalimentando esse mercado de novos empreendedores, especialmente no Brasil. Então, quando a gente pega os dados recentes de novos empresários, qualquer sistema S que a gente pesquisar, independente do estado, ele vai gerar esse dado para a gente, como que está o nascimento e a morte de novas empresas. Quando a gente analisa esses dados, a gente percebe que já são profissionais que estão buscando um suporte diferente, eles estão buscando especialistas exatamente para poder fazer dar certo. E essas empresas que buscam esse suporte e negociam essa prestação de serviço, a tendência de sucesso delas é realmente maior, o percentual é gritante de distância entre aquelas empresas que não buscam. Que interessante. E, Samantha, a gente tem aí a pandemia, com certeza revolucionou a tratativa de empresa e funcionário, né? Além da questão do home office, enfim, do trabalho presencial, do híbrido, várias questões. Quais foram os impactos que a pandemia trouxe assim para a relação? Ótima pergunta, Ana. É muito comum. Eu tô me sentindo muito inteligente, porque todas as perguntas que a gente faz, assim... Ótima pergunta. Samantha fala, ótima pergunta. Fico tão aliviada, gente. Tá vendo? Fazer a pauta. Eu falei para fazer a pauta, gente. Ai, graças a Deus. É trabalhar motivação. Olha aí, gente, a psicóloga dando um golpe na gente. Dando um golpe. Bom, quando nós falamos de modalidade de trabalho, eu posso trazer um exemplo de uma empresa que trabalho atualmente, que é na própria Vale. Eu acho que esse é um dado, inclusive, publicado e declarado em várias mídias. Uma das lições que a pandemia trouxe para a Vale é a importância da segurança que um trabalho híbrido ou mesmo home office ele gera. Porque, além dos gastos de uma má contratação, um outro dado que impacta as empresas hoje em gestão de pessoas é com relação à segurança. Então, o risco não somente de assalto, né, no trajeto, mas de acidente. Com a pandemia, as causas de saúde emocional subiram bastante. Consequentemente, nós temos pessoas mais desequilibradas emocionalmente, espalhadas por aí. Isso faz com que o risco aumente. Então, um dos trabalhos que foi feito dentro da Vale foi retirar as pessoas do lugar de risco, porque a condição para acontecer um acidente, a premissa é que essa pessoa esteja lá. Se ela não está lá, o risco de acidente é zero. Então, uma das modalidades mais bem aceitas é através do home e híbrido. Isso é muito legal quando a gente fala, até trazendo, né, essa sua vivência com a Vale. A gente tem também um público bem legal com indústrias, né, que tem esse tipo de cargo diretamente ligado a essa questão do risco, né, que são posições de alto risco por uma questão até do que a própria função exerce. Então, você acha que esse tipo de modalidade de trabalho, tipo o híbrido ou o home office, ele é aplicável em qualquer segmento? Ele é aplicável em qualquer segmento, isso já se comprovou, inclusive, através dessas pesquisas dessas mesmas empresas, McKinsey e também da Deloitte. Ele talvez não seja aplicado, e é isso que essas pesquisas mostram, em todos os contextos e para todos os cargos. Então, quando eu penso no ramo industrial, quando eu olho para as indústrias, elas conseguiram gerar uma atuação home office com a produtividade exatamente a mesma ou até maior, em alguns casos a produtividade foi elevada, com a atuação home office ou em híbrido, e conseguiu pensar numa atuação mais estratégica para aquilo que antes era operacional. Então, um grande exemplo foi a operação à distância de um caminhão fora de estrada. Então, hoje, tem algumas minas da Vale que elas operam com pessoas à distância. Então, a rapaz está dirigindo, ou a mulher está dirigindo de uma sala de controle segura, controlada, né? Então não corre risco, são pouquíssimos os riscos que nós temos, e o caminhão está circulando sem motorista. Nós temos o sistema Truckers, por exemplo,
que Demais. nós não temos Tecnologia. ninguém ali dentro. Sim, sim. Exatamente. No agro a gente vê também, né, Sim. equipamentos sendo controlados também à distância. Remotamente. Né? Remotamente, mas tem algumas posições, por exemplo, uma equipe de produção dentro de uma indústria, obviamente não poderia estar trabalhando de home office, né? E o que a gente notou muito no retorno, né, das pessoas para os escritórios, primeiro a gente viu os cargos de gestão, né, voltando primeiro. Então a gente percebeu muito, a gente via com nossos clientes, né, onde os diretores, né, os cargos de direção, e C-levels, eles voltavam primeiro, e depois começou a voltar o restante da equipe, né? Alguns cargos, os demais cargos. A gente viu bastante isso acontecer. Tem uma pergunta se isso foi realmente uma realidade aí do mercado, tá? E outro ponto também é a questão das empresas entenderem melhor, né? Não só as empresas e os profissionais, né? Entenderem melhor que o home office é trabalho, né? Ele está ali em casa, ele está trabalhando, porque antigamente você tinha isso, né? De fazer home office é você não trabalhar. Mudou totalmente a relação do home office. As né? pessoas entenderam, né? Que olha, eu tô de home office, mas eu tenho uma obrigação aqui a fazer. E ficou muito mais fácil também essa questão do alinhamento, né? Entre colaborador e empresa, né? Onde ficou mais maleável, do tipo, olha, eu vou tirar aqui um home office hoje, porque eu preciso resolver alguma coisa, mas eu vou trabalhar numa determinada parte do dia. Eu acho que essa negociação entre as partes é muito importante, né? Não é uma coisa não é uma imposição de nenhum lado, do tipo, olha, hoje eu quero fazer home office, né? Mas assim tudo bem, né? Negociando, eu acho que isso as empresas entenderam melhor, porque antes eu via eu falava, chegava para um diretor meu e falava, olha, eu vou fazer um home office hoje, do tipo, Ele ia rir da sua cara, passa no Rega Amanhã, né? Tipo, tava aí no Rega Amanhã. E hoje não funciona bem mais assim. Como é que você tem visto esses dois cenários que eu comentei? O primeiro é que a volta dos cargos de direção para cima e essa questão das empresas entenderem melhor, as empresas e colaboradores entenderem melhor o home office. Ótimo. Realmente, nós tivemos o retorno dos cargos de liderança para a atuação próxima aí da operação. E realmente, Ricardo, tem cargos que nós não conseguimos deixar home office. E eu acho que o retorno, e aí eu estou trazendo eu acho, porque as pesquisas ainda estão sendo produzidas, né? Então eu posso falar muito mais de vivência. O retorno das lideranças para perto das suas equipes tem muito mais relação com o trabalhar o relacionamento com essas equipes, então aproximar essas equipes de mim, como que eu faço para aproximá-las, gerar vínculo, né? Do que antes, que era de controle. Exatamente essa fala que você trouxe, é como se home office fosse, eu não fosse trabalhar, sendo que quando eu faço cálculo entre eu e empresa, pagar o ar-condicionado de 50 salas ligado o dia inteiro, e eu deixar essa pessoa trabalhar de casa num ambiente seguro, em que ela está confortável, e eu não ter esse gasto, é como se eu precisasse ter o controle sobre essa pessoa. Eu deixo de falar com pessoas adultas e eu passo a entender que eu preciso exercer o controle que uma escola exerce sobre seus alunos. Então, eu acredito que o home office, um dos ganhos dele é trazer maturidade para as relações profissionais. Uhum. Eu passo a tratar adultos como adultos, né? E é comum também, a gente entra no LinkedIn e tudo tá agora, por exemplo, vaga só home, né? Vaga híbrida. Isso é muito interessante, né? Que pós-pandemia começou a surgir isso. Essas limitações mudou um pouco o sistema de contratação, Samantha? Pelo contrário. Pelo contrário. Hoje eu posso trazer um profissional que está na Itália, que está nos Estados Unidos, praticamente pelo mesmo preço de um profissional que está aqui no Brasil. Então, eu posso ter, inclusive, um profissional que decidiu tomar a sua decisão, que ele decidiu se mudar, sair do país ou fazer um determinado curso, e hoje ele não precisa abrir mão de uma fase na sua carreira profissional. E vice-versa, para a empresa é um ganho. Então, eu tenho profissionais que antes eram extremamente caros e hoje eu consigo tê-los comigo. E, óbvio, pensando em posições estratégicas para a empresa. Então, antes, para eu ter um diretor que fosse dos Estados Unidos ou mesmo Canadá, eu precisaria ter um aporte muito maior.
e hoje nem tanto. E nessa pergunta, assim, quando a empresa, né, e o colaborador, eles entendem que é uma posição 100% home office ou que é uma posição híbrida, a gente vê muitos casos de pessoas que só querem se for home office. Você acha que isso pode limitar um pouco o profissional dele querer ter uma atividade que só seja home office quando a empresa pede também que ele seja híbrido ou que tem essa negociação? Isso tem uma ligação direta, Ricardo, com as motivações das pessoas atualmente. Então, antigamente, no mercado de trabalho, quando a gente falava de psicologia do trabalho, né, a gente achava que as pessoas iam trabalhar por necessidade. Eles falam, não, as pessoas não precisam mais, elas precisam, mas elas transformaram seus principais motivos. Então, quando eu analiso uma pesquisa de 2019 que fala do principal motivo pelo qual alguém deixa uma empresa, essa pessoa abre mão do emprego porque ela quer trabalhar mais conectada com o seu propósito de vida. Não tem uma relação direta com remuneração. Remuneração é um dos itens que as pessoas deixam a empresa atual, mas não é o principal. E da mesma forma, o porquê que as pessoas ficam numa empresa está conectado. Os dois principais motivos são as oportunidades de crescimento e a conexão com os valores e propósito de vida. Então, elas são capazes de ficar desempregadas ao invés de ter um trabalho que vai sugar a sua qualidade de vida. Então, o mercado de trabalho hoje oferece profissionais que, ainda que estejam desempregados, vão abrir mão dessa oportunidade se ela não estiver conversando com o que ele anseia para a sua vida naquele momento. Legal. E aí, pensando nesses pontos, né, sobre essa questão do home office e o que particularmente eu ainda acho muito importante, como você falou, né, agora eu acho que essa coisa de estar no escritório tem muito mais ligação com como você vai se relacionar com a sua equipe do que como você vai controlá-la. E aí a gente entra também num ponto bem importante quando a gente fala de trabalho em equipe, que é a diversidade. Eu acho que isso é um ponto que está à tona, mas que é uma coisa que a gente já deveria encarar como uma coisa que faz parte de nós, né? E toda vez que a gente entra aqui em um processo seletivo que eu acompanho, eu falo isso para os candidatos, que nós temos uma equipe diversa, porque nós acreditamos que quanto mais diversa ela for, mais completa ela será. Então, como você acha, Sá, que a diversidade ela completa o trabalho em equipe? Qual a relação, né, da diversidade com o trabalho em equipe? Samantha. Você está entre nós? Caiu a ligação da Samantha. 1 minuto, senhores. Vamos entrar em contato novamente. Caiu a ligação da Samantha. O ao vivo é desse jeito mesmo. Vamos voltar aqui com a Samantha ligando para ela. Enquanto isso, aprecie os nossos comerciais. Samantha voltou. Parei do nada. Samantha, você pegou a pergunta inteira? Como é que foi? A gente... Não, eu parei na parte que a Sabine ia fazer a pergunta. Ok. Então tá bom. Bom, na verdade, eu estava falando que com a gente pensando, né, nessa questão do trabalho no escritório ter muito mais relação com o contato do gestor com a equipe, a gente puxa aqui o assunto da diversidade. E como a diversidade está ligada ao trabalho em equipe? Qual é o ganho, né, dessa equipe sendo uma equipe diversa? Bom, eu acredito que não somente as pesquisas que a McKinsey trouxeram, que são fantásticas, dos últimos 3 anos, elas vêm apenas aumentando o percentual de representatividade, né, da produtividade de uma empresa quando ganha diversidade. Mas mais do que isso, eu acho que a gente pode até ir para seguir uma linha mais simplista. Quando eu tenho eu faço exatamente as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos, parafraseando Einstein, né? Quando eu faço exatamente as mesmas coisas, tenho exatamente as mesmas ideias, e isso significa conviver com as pessoas que pensam igual a mim, a probabilidade de eu ter os mesmos resultados é muito grande. Então, quando eu começo a ter
Eu achei que a Einstein ia entrar aqui pela essa porta, de também tão achei. bonito que foi. Muito legal. Muito legal. Vai, continue, Samantha. Desculpa te cortar aqui. Imagina. Quando eu tenho uma equipe diversa, eu também tenho ônus, e isso é um ponto importantíssimo de trazer, porque eu preciso ter, além de uma equipe diversa, ter maturidade. Quando eu falo de maturidade, estou falando de definição mesmo de maturidade emocional. Então, eu preciso ter tranquilidade para conversas difíceis, tranquilidade para dizer desculpa, me perdoa, vou tentar de novo, você tem razão. Então, quando eu tenho uma equipe diversa e não há maturidade, também não vai dar certo. Sim. Esse é um ponto muito interessante, né? Porque, na verdade, até uma coisa... A gente aqui, enquanto Triwi, né, nos nossos processos seletivos, é interessante porque a gente teve várias dúvidas, né? A gente Sim. queria... a gente ficava perguntando, será que eu posso já colocar essa vaga que eu quero uma mulher preta, por exemplo? Será que eu posso pôr isso na vaga? Será né? que eu posso colocar que a gente quer uma pessoa LGBTQIA+, né? A gente teve várias dúvidas, né, sobre isso. E uma coisa também que eu acho que me impacta diretamente, que eu queria até trazer aqui, Sai, queria que você comentasse, é que assim, eu escuto muitas pessoas, mas não importa a cor, como ela é, não importa, né? O que importa é se ela for a melhor, né? Mas a questão é que essas pessoas, de fato, também, quando a gente está falando de diversidade, é um desafio do mercado, porque, assim, essas pessoas são fruto, né? A gente vive em uma sociedade desigual. Então, Sim. necessariamente, o currículo daquela pessoa não vai ser o melhor, né? Então, assim, às vezes o que eu vejo no mercado é que as pessoas falam, eu até queria trazer, mas, nossa, tinha um outro currículo melhor, né? E como que a gente tem que lidar nessa questão quando a gente quer criar uma equipe com diversidade, né? É esse o ponto. Eu acho que quando a gente tem uma frase, um jargão dentro do trabalho, né, com D&I, no caso, diversidade, inclusão, diversity and inclusion. Quando eu falo de diversity and inclusion, tem um jargão que é a diferença faz toda a diferença. Não tem como você trabalhar diversidade e achar que todo mundo é igual. Esse é o primeiro erro. Na verdade, todo mundo é diferente. Não dá para eu tratar uma mulher preta como uma mulher branca. Não dá para eu utilizar ações de atração que eu utilizo para homens brancos para tentar atrair homens negros. Não vai vir, porque eu não estou falando de realidades iguais. Eu tenho que entender que indivíduos que são de grupos, e aí minorizados, não minoritários, porque quando eu falo de pessoas pretas e pardas no Brasil, elas não são minorias, mas elas são minorizadas, né? Quando eu falo de grupos minorizados, eu preciso entender que eu estou falando de realidades totalmente diferentes. Eu não posso comparar. Eu posso comparar uma mulher preta com outra mulher preta. E eu vou me deparar, inclusive, com profissionais, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, mais gabaritados. Profissionais mais gabaritados. Ah, tá, não tinha escutado. Do que se eu comparar com profissionais do nicho que eu estou acostumado a recrutar. Porque a probabilidade de eu não conhecer a realidade desse outro nicho é muito grande. Então, eu tenho apenas vieses inconscientes, ou seja, crenças, deduções sobre os outros nichos. A empresa dizer que é difícil trazer, a gente viu um tempinho atrás um caso na televisão, gerou uma boa repercussão, que uma profissional de uma empresa falou, olha, é difícil trazer profissionais pretos, é difícil trazer os profissionais minorizados, eu não posso abaixar a minha régua, né? Foi mais ou menos essa expressão que ela usou, só para deixar claro que eu estou falando isso. E realmente é difícil para as empresas, principalmente empresas gigantes, né? Como nesses casos, né? É difícil você trazer profissionais minorizados, como é relatado no mercado, falar, é difícil trazer. Eu acho que a pergunta seria mais apropriada se fosse: é difícil gerar um lucro de 33% a mais do que a média do que eu gero? Porque esses profissionais pretos, ou esses profissionais índios, esses profissionais de qualquer outra etnia, eles geram naturalmente, por si só. Só de eu tê-los na minha equipe, eu tenho 33% a mais de lucro. A pergunta não é se é difícil achar. A pergunta é se eu quero fazer
esforços mais apropriados para buscar esse nicho. E aí sim ter o que eu realmente tenho de objetivo com aquela bolsa. Sinceramente, aí dando a minha opinião, é totalmente achismo. Minha opinião, eu não acho que é difícil. Eu acho que depende do seu objetivo. Qual é o entregável dessa sua atuação, né? Sim. Eu acho que a gente cai também na maturidade, né, que você trouxe anteriormente, porque realmente precisa ter uma maturidade para você querer criar essa equipe diversa, né? Não, e aí eu acho que cai também naquilo que você já também falou, Sá, da Air Fryer. Olha eu fazendo propaganda, gente. Polishop patrocina nós. Temos 2 ex-Polishop Ela vai aqui, dormir hoje falando, ai meu Deus, não quero ferver água na Air Fryer. Eu acho que cai muito nisso, porque assim, e é difícil trazer profissionais pretos ou homos, enfim, mas é difícil quando você tenta sair da sua bolha e fazer isso lá sozinho, que não é a sua especialidade. Você é bom em marketing, eu sou boa no atendimento, você é boa no conteúdo. A gente tentar sair da nossa bolha de especialidade profissional e ir lá fazer algo que quem vai fazer bem são profissionais como a Samantha, aí sim realmente se torna difícil. Até porque é aquilo. Eu sei falar com mulheres brancas, né? Exatamente. Eu não vou saber falar, atrair uma mulher preta para uma vaga que eu tenho e ainda saber analisar todo esse contexto. Então, eu acredito que é muito sobre isso também. Isso é muito importante. E aí, Samantha, lógico que a gente não pode sair desse podcast sem falar sobre dicas fundamentais de uma contratação, né? Eu acho que a gente tem que dar aqui algumas dicas que são essenciais para você trazer aí para esse final de 2021, começo de 2022, começar voando aí com uma equipe boa. Então, você que está buscando profissionais, como que tem que ser, né? E é claro, só fazer um parênteses, né? É claro, Samantha, que você comentou, né? Você tem anos de experiência, né, nessa área, né? N estudos, né? Então, quando a gente pede as dicas, né? A gente, obviamente, ter um apoio de uma consultoria especializada é fundamental, né? E muitas vezes a gente pode achar que isso é difícil, né? Eu mesmo achava, né? Eu mesmo, com a Trio se desenvolvendo, com a Trio crescendo, eu achava que eu nunca poderia ter, quer dizer, nunca, né? Que não seria tão perto de mim, tão próximo, ter um apoio de uma consultoria para nos trazer posições, né? Para nos ajudar com essas questões de contratação. E depois, né, que você vai entendendo um pouco melhor, você vê essa possibilidade. Então, é claro que as pessoas podem, né, se aproveitar disso. Às vezes, para você que está nos ouvindo, né, e está com um negócio, está começando, é muito mais fácil do que você imagina. Então, não seja air fryer. Procure a Samantha. Essa questão de marketing, né? A gente trouxe muitas boas pessoas, né, aqui para dentro da Truí, nesse processo que a gente fazia, né? A gente trouxe excelentes pessoas com indicação, pessoas que a gente conhecia de mercado, né? Mas ter um apoio é muito melhor porque a gente acaba, eu consigo me concentrar mais no que eu sei fazer bem, que é marketing, e eu faço a parte depois que, né, uma pessoa especializada pegou os perfis, fez os testes necessários e traz para a gente, né, os perfis já selecionados. Isso realmente nos economiza muito tempo, né? E uma coisa que é legal também, porque às vezes as pessoas pensam, contratou, pronto, né? A pessoa vai entrar e pronto. E na verdade tem um acompanhamento muito legal também do profissional nos 3 primeiros meses, né, dessa pessoa. Que ajuda muito o dono da empresa, né, e o funcionário a criarem um bom relacionamento nesses 3 primeiros meses. Eu acho isso tão fundamental, porque realmente os 3 primeiros meses são aqueles meses que você está se adaptando, né? Então tem toda uma novidade, um universo que conspira ali. Então tem tudo para dar certo, né? Então agora vamos às dicas da Samantha. Vamos lá, o Ricardo copiou minha primeira dica. Primeira dica, não seja air fryer. Então, não tente fazer algo que não é sua especialidade. Não significa que você não tem parte, você líder, você dono de empresa, dona de empresa, você não tem parte nesse processo, você é parte intrínseca. Uma das coisas que eu acho importantíssima, e aí entram nessas dicas práticas, existe uma regrinha que a gente chama de CAR, C-A-R, que é como você avalia a resposta de uma pessoa numa entrevista. Então, essa avaliação de resposta, ela traz para você um cenário não somente de um exemplo prático,
mas ela traz uma resposta verdadeira. Então, olha só, é melhor do que teste de mentira, né, que a polícia utiliza, porque ele traz um histórico de comportamento daquela pessoa. Essa técnica que eu vou ensinar aqui para vocês, ela não é da minha cabeça, ela é pautada na entrevista por comportamento, que foi criada por uma profissional brasileira chamada Maria Odete Rabaglio. Depois dá um Google, vocês vão gostar. Ela é uma profissional reconhecida. Reforçar aqui, repita o nome dela, Maria Odete Rabaglio, mais conhecida como Rabaglio. Procurem no Google. Psicóloga que criou gestão por competência. Ela trouxe os estudos aqui para o Brasil. Já existia fora e ela trouxe aqui para o Brasil. E se você chegar até ela, fale que conheceu pelo podcast da Truí. Exatamente. Para que ela assista nosso podcast, né? E a gente fique famoso. Já faz um jabá. E apresenta o Truí para toda a família dela também. Exato. Falei, olha, cheguei aqui porque eu vi o podcast. Mas sabe que, só para esses parênteses, a gente estou atrapalhando, né? Mas teve um colega que mandou um print de uma pessoa que participou, o Vinícius Cordoni participou de um podcast nosso, isso há muito tempo atrás. E ele mandou um print, né, de um cliente que ele conquistou porque ele falou assim, olha, assisti você no podcast da Truí, quero saber mais sobre você. Olha aí. Fechou, projetaço. Que legal. Mas, bom, continua. Podemos retomar ao CAR. Que ainda bem que não tinha, quando o Ricardo me contratou, não tinha o CAR, E graças a Deus. gente, graças a Deus. Estaria tudo. Vamos revisar Samanta, com ela. Vamos ter que refazer. Pode continuar, Samanta, desculpa. O CAR, o que significa? C é de contexto, o A é de ação e o R é de resultado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estivesse entrevistando o Ricardo. Eu falei, Ricardo, conte para mim um exemplo, sempre no passado. Conte para mim um exemplo em que você perdeu a cabeça, que você ficou muito nervoso. Só para ter uma noção de como que você reage quando alguma coisa acontece que te desagrada. Eu vou analisar na resposta do Ricardo qual é o contexto daquela cena. Ele vai ter que desenhar essa cena para mim. Então, não adianta ele dizer, fiquei muito nervoso, eu sempre fico, quem não fica? Eu vou dizer, então, mas conta para mim o contexto. Depois que ele me contar o contexto, é que eu sigo para ação. Então, eu estava na Truí e, de repente, eu vi uma barata. E essa barata me deixou extremamente nervoso. De repente, eu vi o pessoal usando meu post-it que eu paguei caro. E eu fiquei muito nervoso. E eu fiquei muito nervoso e eu ainda não entendi o contexto. Eu aqui, Samanta, ainda mas não eu falei entendi de o boa contexto. no dia. Ele falou fofinho. Tá vendo? Ele não ficou nervoso nessa situação. Esse não é um bom exemplo. Não, mas pode continuar. É muito bom lidar com pessoas. Mas pode continuar, Samanta. E aí ele falou e você não entendeu o contexto. Exato, eu vou entender. Então tá, só para entender, você estava onde? Entendi. Faz quanto tempo mais ou menos? Estava só você, entendi. Tá. Consegui ver a cena na minha cabeça? Aí eu vou para ação do Ricardo. E o que você fez, Ricardo? Não, aí a gente... Não é a gente, é ele. O que ele fez. Porque é muito comum, num exemplo de uma entrevista profissional, uma entrevista de emprego, a pessoa trazer um exemplo da equipe. Não, aí a gente, sei lá, conseguiu alcançar o resultado. Aí a gente conseguiu fazer aquela entrega. Não é a gente, qual foi sua parte naquela entrega. E aí o resultado. O Ricardo, o que eu fiz? Eu liguei para a empresa de detetização. Fiquei muito bravo, porque eu tinha detetizado tinha uma semana. Como assim? Fiquei muito bravo. Legal, Ricardo. E aí, como é que foi? Qual foi o resultado? Bom, eles perceberam que eu estava bravo. Eles perceberam. E aí eles vieram no dia seguinte. Então, eu tenho o contexto, eu tenho a ação do Ricardo, eu tenho o resultado. Meu Deus, e daí eu tiro a minha conclusão. Por que isso é a prova de mentira? Porque leva um bom tempo para o cérebro humano formular uma mentira, especialmente com tanta riqueza de detalhes. A menos que o as dobro de energia, para ser mais exata. Exatamente. Então, eu preciso trazer muita riqueza de detalhes. Eu vou perceber, se essa pessoa começar a enrolar demais, ela não conseguir lembrar de muitos detalhes, eu posso ter a tranquilidade de que essa pessoa, ou ela está muito, muito, muito nervosa, ela não está num bom dia, está com algum problema emocional, ou realmente é uma mentira.
Meu Deus. E dali eu consigo tirar a postura do Ricardo. Como que o Ricardo age quando ele está nervoso? Bom, ele tende a assumir a frente daquele problema e resolver aquele problema sozinho. Então, ele poderia ter ligado para a equipe, ele poderia ter pego o chinelo e matado a barata, ter tirado o tênis e sacado na barata, ter ligado para a esposa dele, mas não, ele resolveu sozinho. Então, eu tenho um exemplo de como que o Ricardo reage numa situação de problema. Legal. E provavelmente ele vai repetir esse comportamento. Parabéns, Ricardo, você matou a barata. Obrigado. Com certeza o Ricardo ia mandar detetizar aqui. Não, com certeza. A Samantha tava contando e eu tava assim, não, com certeza ele ia mandar detetizar aqui. Eu ia matar a barata. Ele ia matar a barata, ia falar pra barata, e se vir mais gente igual você aqui, vai acontecer isso. Limpar o chão. Limpar o chão. Limpar o chão 5 E vezes. ligar pra detetização no mesma hora. E arregaçar. E arregaçar. Isso aí. Boa essa dica. Boa E você ia essa passar no dica. CAR. Você ia passar no CAR. Você ia passar no carro. A Samantha só ouviu minhas respostas e ela já falou, isso aí, zero. Vai de ônibus. Passa pro próximo. Passa pro próximo. Bom, qual é a próxima dica, Samantha? Bom, uma outra dica que eu acho extremamente importante é esteja presente na entrevista. Quando eu digo presente, não esteja olhando o celular, não esteja respondendo e-mail, não esteja dando atenção para outra coisa. Se for necessário fazer, às vezes a gente está lidando com alguma emergência, tem um bebê, tem uma bebê, Ricardo bem sabe, apenas comunique a pessoa que você está entrevistando. Uhum. Por quê? A pessoa que está sendo entrevistada, ela está extremamente ansiosa. Ela está muito preocupada. Se você tem uma postura de desatenção com ela, a probabilidade dela elevar a ansiedade é muito grande. E você não vai conhecer aquela pessoa no seu melhor, você vai conhecer ela no pior dela. Ô, Samantha, Então não é justo nem com ela e nem com você. A pessoa se dedicou para estar lá, né? Sim. Exatamente. Mas eu tenho uma pergunta assim que parece boba, mas nas entrevistas online, tem ou não tem que ligar a câmera, por exemplo? Essa pessoa tem. Eu voto que tem. Entendeu? Mas acontece das pessoas não quererem ligar a câmera, por exemplo? Sim, acontece muito. E a minha recomendação, inclusive para candidatas e candidatos, é que liguem a câmera. Não somente para fazer, criar vínculo. Então, o ser humano, ele é um ser sociável. Então, ele precisa de vínculo. Se eu não abro a câmera, eu reduzo a probabilidade de vínculo. Então, a probabilidade daquela entrevistadora, aquele entrevistador me avaliar com menos empatia é muito grande. E essa questão, né, desse comprometimento que a pessoa precisa dar para a pessoa que está aí participando da entrevista, eu acho isso muito importante, né? Eu recentemente participei, né, fiz uma entrevista com um candidato e eu estava com a minha filha no colo, né? Minha esposa estava ocupada e eu fiquei com a minha filha no colo e eu até falei, olha, se escutar um chorinho, um berrinho, mas eu estava ali presente em 100% da entrevista. E uma vez, logo quando eu cheguei em São Paulo, isso foi em 2011, eu fiz alguns processos seletivos e fiz cheguei numa reta final de 2 empresas, né? E nessa reta final eu participei da entrevista com o diretor da área e também com o presidente da empresa, né? E numa dessas entrevistas, eu fui, né? Eu tinha participado lá com o RH, depois com o diretor da área, e aí chegou num processo que eu ia conversar com o presidente da empresa. E era uma empresa de uma marca de carros, né? Esqueci o nome correto para isso Fabricante. agora. É um fabricante, né, de carros aqui no Brasil. Eu fiquei 1h30 esperando a entrevista com o presidente. Nossa. Assim, na primeira meia hora, eu entendi, o presidente, né? Eu preciso do emprego. A 1 hora, eu falei, poxa, peraí, acho que já é demais. Porque também, uma coisa que eu aprendi com meu irmão, eu tinha o pior emprego do mundo, que é procurar emprego, né? Porque você faz tudo que a pessoa empregada faz, mas não recebe por isso, né? Você vai lá vender o seu produto, que é você vai lá, faz follow-up, você faz uma série de coisas, você vai visitar o cliente, né? Que você visitar a empresa. E aí deu 1 hora, eu falei, poxa, acho que já tá demais, né? Aí deu 1h30, eu falei, não vou admitir isso, né? Aí eu fui lá, né, no RH e falei, olha, eu tinha uma salinha do lado, fui lá e falei, olha,
eu vou embora, né? Porque já estou esperando 1h30, né? Eu sei que ele é o presidente da empresa, né? Eu sei que ele deve estar bastante ocupado, mas foi marcado, né, esse horário. E eu saí da empresa e no dia seguinte lá, outra empresa que eu tinha feito a entrevista, que no caso era a TOTUS, né? Eu fui contratado por ela. E no outro dia, né, no dia seguinte, essa empresa falou, olha, a gente conversou com o presidente, tudo mais, e mesmo você não podendo participar da entrevista, a gente decidiu aqui te contratar, tudo bem? Aí eu falei, olha, não, mas eu já aceitei outra posição. E era uma outra proposta muito boa também, que a TOTUS foi um grande aprendizado na minha vida. Mas você vê, né, esse caso eu acho que também, como eu falei, tem que ter essa relação entre as frentes, né? Mesmo você sendo um cargo muito importante, presidente de uma montadora, que era a palavra que eu queria falar, de uma montadora, né? Mas se você se compromete a entrevistar uma pessoa para uma vaga, tem que haver esse comprometimento entre as partes, né? E naquele caso eu percebi que não houve. E eu falei, olha, realmente não vai ser, não me interessa. Fiquei 1h30 esperando e não consegui fazer a entrevista, né? Mas eu acho que depois eles decidiram até me contratar, né? Até achei estranho isso, né? Eu falei, poxa, eu fui embora da empresa e me contrataram. Mas acho que esse eu trouxe esse ponto como essa questão desse comprometimento, né? Para tudo, né? Você está participando de uma reunião, né? Você está participando de uma reunião com o cliente, está conversando com alguém. Acho que hoje os celulares eles estão muito próximos da gente. É muito fácil a gente se distrair, né? Então a gente está fazendo uma reunião interna, está conversando, está num restaurante, está com amigos, a gente está num almoço, a gente está sempre com o celular na mão, né? Então a gente tem tem um mundo de entretenimento na palma da mão. E às vezes a gente se concentrar em alguém que está tão perto ali de você e que está naquele momento para isso, pode parecer difícil, né? Mas se você deixar de ladinho ali e dar aqueles minutos ali de atenção, acho que isso é um grande diferencial, né? Sim. Sim. Inclusive, eu queria dizer... Quem vai... Levanta... Gente, calma, não briguem pra quem vai falar primeiro. História triste, eu só queria te dizer uma coisa. Aquela espera de 1h30 era o teste. Devia ser, né? Você passou no teste. Pois é, por isso que eu fui chamado. Você foi chamado. Tá vendo? Isso é importante. E Sá, tem uma questão legal também que a gente tem, eu adoro esse termo, que é experiência do funcionário. Olha que coisa legal de falar, não é legal? Eu acho lindo. Maravilhoso. Poético. Experiência do funcionário, que fala muito sobre a saúde, né, do funcionário dentro da empresa também, né? Que é uma questão que em muitos lugares a gente não vê, né? As pessoas não olham para isso. Mas como que você analisa assim, a questão do bem-estar e da saúde emocional do funcionário dentro da empresa? Quando eu observo a junção, né, não somente das pesquisas, mas da experiência vivida, é muito interessante como esses números eles saltaram, especialmente com a pandemia. Como que com a pandemia uma das coisas que a gente ressignificou é o sentimento de perda. Então a gente passou a enxergar a vida como algo furtivo, como algo que a gente pode perder a qualquer momento. Ainda que isso sempre fosse uma realidade nossa. Sim. Mas a pandemia nos trouxe essa lição. E é muito interessante como a saúde emocional para as pessoas, especialmente na sua vida profissional, virou realmente uma prioridade. Então, não somente pelo número alto de doenças emocionais, doenças psicológicas, tem acometido a população global, não é somente no Brasil, e aí cada país tem o seu percentual, mas o quanto que, inclusive através do home office, nessa nossa necessidade de se mostrar mais produtivo, a gente tem aquela sensação de que precisa produzir a todo instante. A gente esqueceu o que realmente é produção, né? Que uma coisa é ter produção, outra coisa é você ter sacrifício, né? Você não tem limites de produção. Com esse aumento dessa instabilidade, inclusive instabilidade de expectativas, essa questão de saúde emocional virou realmente uma prioridade, não somente para as empresas, como também para as pessoas que fazem parte da empresa. Somente para fechar esse tema, o que eu achei muito curioso nessas pesquisas que eu citei no decorrer desse podcast
é o quanto que as empresas perceberam como é caro ter alguém que não está bem emocionalmente. Caraca. Quando a gente, Que coisa especialmente boa. no Brasil, sim, no Brasil não compensa para uma empresa ter alguém que está com a saúde emocional abalada. Não compensa para a minha empresa, porque eu estou pagando por aquela hora trabalhada por alguém que vai me render menos da metade. E não é por falta de vontade, é por falta de capacidade. Naquele momento, aquela pessoa não vai conseguir te entregar. É verdade. E por isso também a necessidade de você se preocupar em construir ambientes, né, que são saudáveis também, Sim. né? Porque eu acho que é uma via de mão dupla, né? Tipo, realmente, você pensar em deixar essa experiência do funcionário, né? É o carinho, né? A atenção de você conseguir saber que tem que ser legal e a pessoa... É uma extensão da casa dela, né? É mão dupla, né? E acho que essa questão... até a gente já está caminhando para o nosso final do nosso podcast, mas essa questão de antes, né? Só a empresa, né, exigia. Hoje tem essa relação de troca, né? Do tipo, Sim. olha, pelo menos aqui a gente procura fazer isso, né? Do tipo, ter uma gestão, né? De procurar ter uma qualidade em algumas coisas, de procurar proporcionar um ambiente de trabalho adequado, né? Tem muitas empresas que pensam assim, tem outras empresas que não pensam assim. Eu já trabalhei numa empresa que era uma briga para você conseguir uma cadeira boa. Né? Acho que todos nós, né? Todo mundo tem uma experiência ruim pra contar, né? Você tinha que, cara, brigar, assim, e outra. Se soubesse que alguém saía daquela posição, você já Corria para pegar aquela cadeira, né? Então tem muita coisa assim, né? De você criar um ambiente de trabalho adequado para as pessoas, elas tenham prazer, seja com uma estrutura adequada, seja com um ambiente limpo. É claro que a gente gostaria até de fazer... Acho que as pessoas que pensam dessa maneira gostariam de fazer mais, mas tem algumas limitações ali financeiras, técnicas, enfim. Mas tem empresas que realmente não pensam nada disso, né? Do tipo, olha, eu tô te pagando, você vem aqui e faz o negócio. E acabou. Já vi empresa que a pessoa tinha que levar o mousepad, a pessoa tinha que levar o mouse não funcionava, era complicado, cadeira mesmo era ruim, enfim. Então tem alguns pontos assim que as empresas que pensam nisso, eu acho que acabam se prevalecendo, né? E o dono da empresa ele não vai ficar pobre em trazer uma cadeira de qualidade. Ele não vai ficar pobre em comprar um suporte para um notebook para a pessoa trabalhar corretamente, né? Acho que tudo isso você cria um ambiente adequado. Né? Eu acho, inclusive, que mais do que estrutura, eu acho que um suporte para a saúde emocional que é de graça e qualquer gestor, qualquer líder pode fornecer é realmente ter uma gestão... não sei qual seria a melhor palavra, mas uma gestão que realmente traz conexões. Eu acho que uma gestão que está aberta a sugestões, uma gestão que está aberta a entender que o funcionário ele está ali, mas ele também tem problemas fora dali. E claro, você está aqui e seus problemas ficam da porta para fora. Eu acredito que todos gostariam que isso fosse uma realidade, mas infelizmente não é. Então eu acredito que uma postura mais empática por parte da liderança também traz saúde mental para a equipe, para um ambiente saudável e é de graça. Samantha, a gente agradece muito a sua participação. Você quer deixar algum comentário final nesse podcast, da sua participação mega especial? A quantos 1.000 quilômetros a gente está de distância? É uma boa pergunta, Ricardo. Como psicóloga, meu forte não é cálculo. Não é geografia. Mas Samantha, Também não. a gente agradece, acho que foi um excelente papo, foi um podcast assim, super diferente. Eu aprendi aqui um pouco mais com nossa conversa e certamente quem está nos ouvindo aí participou de um podcast super diferente. E como é que as pessoas, Samantha, quem quiser conversar um pouquinho melhor com você, quer tirar uma dúvida, como as pessoas podem te achar, vão no teu LinkedIn, procuram você como, Samantha, dá caminho pra gente. Com certeza, vamos conversar. Se eu pudesse deixar aqui uma mensagem final, vamos conversar. Independente de fechar, não fechar, negócio de conversar, vamos conversar. Porque eu acredito que qualquer troca pode trazer enriquecimento, mas que seja um bate-papo, né? Uma troca de mensagens. Me procurem lá no LinkedIn, procurem a Craving Seekers no LinkedIn. Nós estamos aí terminando o nosso trabalho de configuração das nossas redes sociais, então logo mais nós vamos já inaugurar nosso Instagram. Então,
logo mais vai ficar bem mais fácil para a gente se falar, mas no próprio LinkedIn a gente já consegue iniciar aí uma conversa. Mas dá de forma... Como é que é? Como é que a pessoa vai botar no LinkedIn, vai procurar o quê? Craving Seekers. Quer que eu soletre melhor? Craving, pode soletrar, por favor. Soletrando. Soletrando. Soletrando com Samantha. Soletrando. É, porque C de é um casa. nome de casa. C de casa. R. Eu vou falar as letras, aí qualquer coisa, tá? Tá bom. A gente altera. CRAVING. Craving. Então, craving. Eu falaria craving. 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 Isso, craving. Craving. Tá bom, ok. Não, porque às vezes a pessoa tá escutando a gente, né? E às vezes a pronúncia não pega, né? Por isso que é bom forçar isso, né? Craving. Sim. SEEKERS. Ficaria, falando em português, né? Seria Seekers. Entendi. Craving Seekers. Então tá bom. Então agora que já pronunciou, acho que as pessoas vão entender melhor. De qualquer forma, a gente vai deixar também os links aqui, mas para você que está nos escutando, quer já abrir o LinkedIn, procure, né, e vai achar vocês e vai poder contar um pouquinho, entender melhor como que vocês podem ajudar as empresas. Samantha, deixe sua palavra final, por favor. Gratidão. Eu acho que essa seria a palavra final. Gratidão. Acredito que, novamente, a troca, ela nos transforma. Que lindo. Muito obrigada, Samantha, pela sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Obrigada, Samantha. Sabrina, despeça. Obrigado. Gente, muito obrigada por vocês nos ouvirem, nos verem. E é isso, obrigada. Gente, sigam a gente nas redes sociais, @Triwi, digital. Falem com a gente lá, mandem temas, falem o que vocês estão achando desse podcast e é isso aí. A gente conversa no Instagram, viu, gente? Conversa. Mandem mensagem. A gente não é um robô. Não é. Isso. Gente, muito obrigado por ter nos ouvido. Aqui é Ricardo Martins da Triwi, triwi.com.br, nossas redes sociais e até o próximo podcast. É nóis. Muito obrigada, Samantha. Valeu, Samantha! Valeu, gente!